irmãos, nós estamos aqui todos os domingos, esses domingos pela manhã. Nós temos aprendido na palavra do Senhor algumas características do verdadeiro cristão. Porque algumas pessoas têm a ideia de que ser cristão, salvo, herdeiro das promessas do Senhor, é apenas estar nos domingos na igreja ou em outra data quando tem alguma atividade na igreja. Não é. O cristão verdadeiro, ele manifesta algumas características. E nós estamos vendo isso na palavra do Senhor, algumas dessas características. Eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Abra a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Efésios 4. A partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. A palavra do Senhor, ela nos dá conhecimento. Uma das características do verdadeiro cristão é a busca pelo conhecimento. Mas a pergunta que fica é: que tipo de conhecimento o cristão tem que buscar? Porque tem dois lados dessa moeda. Tem aquele que acha que deve buscar o conhecimento de uma forma geral e acaba se envolvendo no secularismo e acaba racionalizando as Escrituras. O cristão verdadeiro, ele busca o conhecimento nas Escrituras. Também tem o outro lado da moeda que diz que alguns cristãos pensam que vão adquirir o crescimento ideal através do conhecimento emocional. Ficam em casa dependendo de uma emoção para dizer que através dessa emoção chegaram ao pleno conhecimento de Deus. Então, muito cuidado. O que você vai aprender nas Escrituras para crescer de fato no Senhor é buscar o conhecimento através das Escrituras, para que isso proporcione para você um crescimento ideal. Porque, irmãos, uma dessas características do verdadeiro cristão é o desejo de conhecer melhor a Deus. Não é conhecer de qualquer forma. Se você foi chamado, como a palavra do Senhor diz que Deus chamou uns para determinadas funções, se você foi chamado por Deus, não importa a sua função, você tem a responsabilidade de buscar conhecer a Deus através de um crescimento nas Escrituras. Muitas vezes as pessoas se acomodam e dizem: não, eu dependo da palavra do Senhor, dependo da pregação e isso é suficiente. Não é não. Para que você atinja o crescimento ideal, você precisa entender algumas coisas com relação
ao conhecimento. Primeiro você precisa saber alguns benefícios do conhecimento. O conhecimento ele vai prevenir o homem de se expor a muitos males. Você já ouviu ou já conviveu com uma pessoa que você diz assim, eu tenho uma pessoa muito próxima, um amigo meu, uma amiga minha, ela é muito bobinha, qualquer pessoa pode enganar ela ou enganar ele. Conhece alguém assim? Ou já conheceu alguém assim? Qual o sentimento que é despertado em você quando você convive com pessoas assim? O que é que você pensa em fazer? Diga aí. Você está do lado de uma pessoa, você conhece a pessoa, mas você sabe que ela, como dizem no popular, Maria vai com as outras. Isso não mexe com o seu emocional de alguma forma? Você já tentou fazer alguma coisa com relação a essa pessoa? Você fica com vontade de ajudar, você quer ajudar. E quando essa pessoa diz que não precisa da sua ajuda, mas você sabe que ela não tem um conhecimento ideal de mundo, como é que você fica? Agora pense como é que Deus fica quando Ele mostra os benefícios do conhecimento e o seu povo não busca conhecê-lo. Pense como é que Deus fica como um pai amoroso em saber que os seus filhos não estão preocupados, seus filhos chamados não estão preocupados em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pense como é que o seu pai fica, o seu pai celestial, como é que ele fica. Então, irmãos, o conhecimento ele previne o homem de se expor a muitos males. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 9:6, olha o que diz as Escrituras. Provérbios 9:6. Abra a sua Bíblia e leia, por favor. Quem encontrar pode ler Provérbios 9:6. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Andai pelo caminho do entendimento. É Deus falando contigo. É Deus dizendo, meu povo, meus filhos, deixem os insensatos e andem pelo caminho do entendimento. Procurem conhecer mais ao Senhor. Por quê, irmãos? O conhecimento da palavra de Deus, ele ajuda o homem a andar reto e protege de falsas doutrinas. Imagine você que talvez acha que tem um certo conhecimento. Você, como povo de Deus, tem que continuar buscando esse conhecimento na palavra do Senhor, porque isso vai te livrar das falsas doutrinas e vai proteger você. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3,16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz as Escrituras. Olha o alerta de Deus para você. 2 Pedro 3, 16. Diz assim, ao falar acerca deste assunto, 2 Pedro 3,16, destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, na quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. A pergunta é, tem uma passagem lá em Amós que o profeta diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Pedro está dizendo que não é desculpa que Paulo usa alguns termos difíceis em algumas passagens, não é desculpa para não buscar o conhecimento, mas algumas pessoas estavam pegando aquilo que Paulo estava ensinando, como era algo meio difícil de entender, estavam deturpando para o seu próprio benefício. E a palavra do Senhor nos deixa claro quanto a isso. Eu preciso conhecer mais ao Senhor, eu preciso conhecer as Escrituras para que Deus me livre das falsas doutrinas, ou até pela própria deturpação da doutrina. A maneira correta para se evitar tropeços e quedas é se apropriar do conhecimento bíblico. Pense em quantas vezes você caiu nessa semana. Não é cair da graça não, porque isso é impossível, uma vez que você experimentou a graça do Senhor. Mas quantas vezes você pecou durante essa semana? Qual sensação você teve? O que você fez para resolver o problema?
Onde você foi buscar nas Escrituras o versículo necessário para saciar, para me ajudar naquele problema? Muitas pessoas não sabem. Não sabem. Aí pecam, pensam alguma coisa que não agrada a Deus, falam alguma coisa que não agrada a Deus, agem de maneira que não agrada a Deus, aí vem aquele sentimento de culpa, porque é cristão verdadeiro, é dedicado, mas não sabe onde buscar, porque não tem o quê? Conhecimento. Tem que buscar o conhecimento. E a maneira correta para se evitar os tropeços e quedas é se apropriando do conhecimento bíblico. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Uma pessoa pode ler 1 Pedro 2, 2. E outra pessoa pode ler 2 Pedro 3, 18. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para decorrer-vos desde pais crescentes. 2 Pedro 3, 18. Outra pessoa. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Algumas pessoas, alguns cristãos perderam esse sabor pelas Escrituras. Perderam esse sabor do conhecimento. Não quero mais saber. Eu fui num culto essa semana. Olha, eu me senti muito mal. Imagina, você vai para a igreja e se sente mal. Não é para falar mal de igreja, não vou mencionar. Mas eu fui num culto, eu levei a minha Bíblia para a igreja. Porque na igreja, você sabe, eu tenho uma ideia, sempre aprendi isso, você vai para aprender de Deus através das Escrituras. E aí eu esperei que as Escrituras fossem abertas, e não foram abertas. Aí você sente aquilo, você fica inquieto, você fica impaciente, você quer levantar, você quer, pastor, abra aí a Bíblia, eu preciso ver, você não ouve mais. E estava se defendendo justamente que nesses últimos dias as pessoas iriam se desviar da fé, que é o que nós vamos falar hoje à noite. Será que somos a geração do arrebatamento? Mas as pessoas vão se desviar da fé? Como é que as pessoas vão se firmar na fé sem que as Escrituras sejam abertas? Como é que as pessoas vão continuar no caminho de Deus, onde as Escrituras não são mais pregadas? E muitas filosofias são jogadas, muito conhecimento humano é jogado para as pessoas. Irmãos, eu não quero dizer com isso que o conhecimento secular ele é impróprio para o cristão. Não, ele é válido. Vou mostrar para vocês, pelo menos os 4 pilares do conhecimento são válidos. Mas você, como cristão chamado, vocacionado por Deus, você tem que desejar ardentemente a palavra do Senhor. E as pessoas hoje não querem. Por que hoje, o pastor João, que veio aqui na semana passada, diretor do seminário, que eu fui formado, tem um folder ali. No semestre passado eu fui aluno, eu fui professor de 4 alunos na minha sala no seminário, 4 alunos. Seminário Batista Regular da Bahia. 3 vocacionados. 3, glória a Deus, estudando porque foram vocação chamados para o ministério pastoral. Mas hoje os jovens, adultos, ninguém quer mais fazer seminário. Ninguém quer. Ninguém quer adquirir conhecimento porque estão, eu estou na igreja, é suficiente. Ótimo, a igreja ajuda. O seminário ajuda também, abre a sua mente. Tem coisas, não pense que tem coisas que eu chego aqui de maneira irresponsável, vou largar aqui no púlpito. Muitas pessoas não vão suportar. O seminário ajuda, abre a sua mente. Ore ao Senhor, diga, Senhor, como é que eu posso desenvolver o meu conhecimento? Onde é que o Senhor me quer, Pai, na tua obra? Me encaminha para o seminário, me encaminha para o Instituto Bíblico. Terça-feira agora, metropolitana também, igreja metropolitana, vai estar abrindo as aulas do Instituto Bíblico. Às terças-feiras, terças, quartas e sextas. Matérias oferecidas para os irmãos aprimorarem o conhecimento. As pessoas não querem mais. Estão buscando mais o secular. O secular é bom? É, mas não é tudo. É por isso que eu apresento aqui alguns pilares do conhecimento. 4 pilares. São válidos? São. Mas não é tudo na sua vida. Você tem que buscar o conhecimento das Escrituras. Primeiro pilar do conhecimento é o conhecimento prático. O que é o conhecimento prático? É o conhecimento do senso comum. É espontâneo. É acumulado no dia a dia sem necessidade de se decorar regras ou de frequentar escolas. É aquilo que meus avós sempre disse. A experiência de vida. A caminhada, porque o mundo ensina. Tem que jogar a criança no mundo porque o mundo vai ensinar. É o conhecimento prático. É o conhecimento racional, o conhecimento do dia a dia. Só que, irmãos, esse conhecimento, esse tipo de conhecimento,
não é suficiente para satisfazer o desenvolvimento humano. Não é. Eu ouvi, não sei se eu já falei aqui, mas há muito tempo, antes de entrar no seminário, eu ouvi uma irmã em Cristo, chegou para mim e falou assim, faça seminário, mas depois que se formar, vá para uma faculdade. Não se contente só com o seminário, não. Vá abrir a sua mente, fazer uma faculdade, um curso. Poxa, eu sou vocacionado. Se eu confio em Deus, eu tenho que me dedicar ao seminário e depender de Deus no seminário e pronto. Se você é chamado para fazer a faculdade, glória a Deus, faça a faculdade. Foi chamado para fazer um curso de medicina, um curso de história, um curso de pedagogia, glória a Deus. Eu fui chamado, eu fui vocacionado, eu tenho que depender do seminário. Não, mas você não pode depender só do seminário. Não pode, o seminário não abre a mente de ninguém. Porque a pessoa estava envolvida demais com a experiência, conhecimento secular, e estava tentando impor aquilo que ela viveu na experiência dela para mim. E você com certeza já deve ter experimentado isso, eu não tenho dúvidas. Faça uma faculdade, você está jovem, você precisa crescer, você precisa planejar o seu futuro. Tem pastores hoje, amigos meus, que pela falta do conhecimento estão ensinando os crentes a planejarem uma vida aqui, uma vida segura aqui na terra. Quando Paulo diz, isso é conhecimento bíblico, em uma de suas cartas ele disse, olhai para o alto, olhem para o alto. Ele disse lá aos Coríntios, se a sua esperança se limita somente nessa vida, você é o mais miserável dos homens. É por isso que você está vendo aí muitos jovens, muitos adultos concentrados em buscar o racional, em buscar as coisas seculares e as coisas de Deus, segundo plano. Se tiver um tempinho para Deus, eu vou lá e busco. Não confio em Deus. Ainda brinco e diz assim, porque Deus não vai descer do céu para pagar minhas contas. Aí desafiam Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus dá um piteleco assim, não é jogando praga não, dá um piteleco no dedinho do pé. Aí perde uma perna. Aí fica desesperado, vai correr atrás de quem? De Deus. Aí as pessoas que lutam a vida inteira, estudam, se matam pelo mundo, aí quando conclui tudo, agora estou realizado, aí você vê um acidente de carro, você vê um problema, e Deus diz assim, eu estava aqui, você não confiou em mim, confiou na sua própria força. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. O verdadeiro cristão, uma das características do verdadeiro cristão, é buscar o conhecimento de Deus, para atingir o crescimento real. Até porque, irmãos, a luta, olha só, 2 Coríntios 4, versículo 4, abra sua Bíblia, em 2 Coríntios 4, versículo 4. Você acha que o Deus desse século está brincando de serviço? 2 Coríntios 4, versículo 4. Quem encontrar pode ler. Dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os incrédulos que lutam para impor o conhecimento deles na sua cabeça, a Bíblia fala, Deus fala que eles estão cegos. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não pode aproveitar isso, fazer, estudar, você pode. Você não pode fazer disso a sua força. Não pode fazer disso a sua força. A Bíblia fala, agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Olha o alerta de Deus. 3, 19 e 20. 1 Coríntios 3, 19 e 20. Quem encontrar pode ler. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então, olha aí o pensamento dos sábios, daqueles que se acham doutores. Mais uma vez, entenda, não é menosprezá-los, mas não fazer dessa sabedoria que Deus torna louca o seu braço forte, a sua dependência de estabilidade. As pessoas hoje querem, fazem de tudo e matam e morrem pelo conhecimento. Conhecimento secular, mas não pelo conhecimento de Deus. Irmãos, quando nós buscamos o conhecimento de Deus, além de Deus abrir as nossas mentes, Deus nos sustenta. Deus garante o nosso presente e garante o nosso futuro. Deus faz isso, o povo deixou de acreditar nisso.
Deixou de acreditar nisso. Esse é o conhecimento prático que as pessoas estão matando e morrendo por ele. Tem o segundo pilar do conhecimento, que esse está invadindo a igreja de uma forma assustadora. É o conhecimento filosófico. É baseado nas reflexões sobre os temas da vida. Ou seja, de onde é que veio o homem? De onde é que veio o universo? Tem um programa que eu gosto muito na Band. Ele passa meia-noite todos os domingos. Canal Livre. Sei quantos conhecem aqui. Canal Livre na Band, um programa de entrevistas. Então, a bancada é formada por 3 âncoras. Os caras são feras. Conhecimento usado por bem, secular. E semana passada foi aquele Marcelo Geisler, uma coisa assim. Ele é físico. Cara entendido no conhecimento secular na área dele. E aí foi feita a seguinte pergunta. O homem descobriu agora aquele bóson de alguma coisa, aquela partícula que eles colocaram no acelerador de partículas e colocou uma partícula seguindo numa direção e outra seguindo no sentido contrário. E quando elas atingissem quase a velocidade da luz, elas se chocariam e dali eles descobririam muitas coisas com respeito à criação do universo. Nessa experiência eles descobriram, vou até repetir isso à noite. Nessa experiência eles descobriram uma partícula chamada partícula de Deus. Partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque através dessa partícula se sabe agora como as massas foram criadas. Só que nessa entrevista, esse rapaz, esse físico, ele falou algo que a mídia não divulga. E talvez ele foi até proibido de divulgar, mas no intuito, na emoção, ele falou que o nome original, quando foi descoberta essa partícula, não era a partícula de Deus. Sabe qual era o nome da partícula? Não sabem? Claro, a mídia não quer que você saiba disso. A sabedoria humana não quer que você saiba de tudo. E Deus vai mostrar que quer que você saiba de tudo dele. A partícula, quando foi descoberta, foi chamada de partícula maldita. Mas ninguém falou isso na mídia. Você ficou espantado, eu também fiquei. Partícula maldita, partícula diabólica. Aí o que foi que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte: isso não vende. Em nome da ciência, como é uma partícula extraordinária, nas escolas, nas faculdades, nos institutos, até para os cientistas, eles precisam saber que essa partícula chama-se partícula de Deus. É bonito, mas eles não acreditam em Deus não. Mas preferem, quando descobrem essas coisas, eles preferem que vocês não saibam que o nome foi dado, o nome partícula diabólica. Não acreditam em Deus, mas acreditam no diabo. Que incoerência é essa? Sabe o que é isso? Filosofia. Isso tudo é uma filosofia dentro da ciência. Então não se engane não. Não se engane mesmo. Só que a palavra de Deus tem resposta para todas essas especulações. Por isso que vale a pena ficar na palavra do Senhor. João, capítulo 8, 32 e 36. Olha a filosofia bíblica aqui. João 8, 32 e 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade vos libertará. 36. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Sabe como é o nome disso aí? Filosofia prática. Verdade absoluta. Quem quiser que fale verdade. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Se você não admite isso, se a pessoa não admite isso, está dizendo que Jesus é mentiroso. O maior mentiroso que a história já teve. Mas a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os filósofos do passado, eles lutavam para tentar libertar a mente do povo secular do aprisionamento moral. Aí vem Jesus e diz assim: não adianta levantar filosofia, não adianta levantar filósofo aí. Se o Filho não libertar, não abrir a sua mente, você não vai ser livre. Por isso que vale a pena buscar o conhecimento. E o cristão verdadeiro que não busca, aliás, o cristão que não busca esse conhecimento não é um cristão verdadeiro. Que não tem prazer no conhecimento bíblico,
não é cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro busca esse conhecimento. Ele corre atrás. Ele vai atrás disso aí. João 14,6. Abra sua Bíblia, João 14,6. E outra pessoa pode ler 17 e 17. Isso aqui é verdade absoluta, não tem meio termo não. Olha o que diz lá. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Apesar da filosofia mostrar, quem escuta a Rádio Metrópole aqui, se você escutou a Rádio Metrópole na sexta-feira passada, você ouviu um Sérgio Marcelo falando ao vivo, de manhã na rádio. A rádio ela é completamente anticristã. Ela é completamente anticristã. Não gosta de cristãos, quando se fala de pastor, se fala de igreja. Aí senti um negócio assim, dentro da minha emoção falando forte. Aí eu peguei o telefone e liguei. O programa foi o programa das 11 ao meio-dia. O programa foi as metropolitanas. O tema foi filosofia. De onde vem a fé? Aí, na bancada, 3 pessoas, 3 meninas. Aí uma delas disseram assim, porque isso é muito relativo. O que eu acho assim intrigante é que a gente não sabe como é que a fé surge. A Bíblia fala sobre isso. É Deus pedindo para eu ligar. Eu vou ligar, eu vou entrar ao vivo. Mas vão me cortar, eu tenho certeza. Orei ao Senhor, pedi uma estratégia. Quando eu entrei, e eu sei que o pessoal secular, eles gostam de serem elogiados, aí já fui dizendo assim, bom dia meninas, o programa está bombando. Ô Marcelo, que bom que você está gostando. Estou sim, amando o programa, é um tema muito pertinente. Pronto, eu conquistei, não vou me cortar. Aí eu falei, olha, meu nome é Marcelo, eu tenho 31 anos, eu sou pastor batista desde 2009, pastor evangélico da Igreja Batista desde 2009. E uma das coisas que eu tenho buscado nas escrituras, claro que o programa ele é aberto para opinar, aí disseram, fique à vontade, Marcelo. Nem queria. Uma rádio tão, o pessoal ouve, a audiência é terrível. Ótimo, pois é, então é assim, eu achei interessante que uma das âncoras disse o seguinte, que não sabe de onde vem a fé. Eu não estou aqui para impor religião, para mostrar que a igreja é certa, mas buscando, através do conhecimento bíblico, a palavra do Senhor, o próprio Deus diz, claro que num conceito cristão bíblico, para não empurrar a goela abaixo a palavra do Senhor, no conceito cristão bíblico, a palavra do Senhor diz que a fé, Efésios capítulo 2, versículo 8, a fé é um dom de Deus, somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Então a palavra do Senhor, você que estava com essa dúvida, mostra que é Deus quem dá a fé, e é essa fé que nos impulsiona a crermos no Senhor Jesus. Então essa é a minha participação, agradeço, tenha um bom dia. Aí disseram, olha, foi ótimo, tá vendo uma pessoa esclarecida, porque eu não gosto de pastor que fala assim, pastor que impõe não sei o quê. Então vocês percebem como está o conceito das pessoas, como as pessoas são cegas, e quando você pede através do conhecimento bíblico, como Deus pode te usar grandemente. Agora me usou porque sou pastor? Não, porque eu sabia, Deus me mostrou na palavra, lá em Efésios 2, 8, 9, mas quando as pessoas ficam invocadas, eu vou ligar, eu vou participar, e aí dá um mau testemunho, chegam, falam de qualquer forma, o mundo está preparado, nós precisamos nos preparar também. O mundo tem a sua filosofia, nós temos aí uma filosofia prática, as escrituras, e aí você não sabe usar, você não se preocupa em conhecer, você pode fazer isso, pode fazer isso. Terceiro pilar do conhecimento, conhecimento científico, que visa justamente o aprimoramento do conhecimento vulgar, transformando-os em válidos, de fato, em função das suas pesquisas. Como é que funciona isso? Por exemplo, uma dessas características da verdade científica, você pode perceber, é que está sempre num processo de mudança. A ciência sempre muda. A cada 5, 10 anos no máximo, sempre tem coisa nova. Você quer ver uma coisa? Pense comigo como era o automóvel há 50 anos. Pense comigo. Como era o automóvel? Eu falei 50 anos. Fui muito generoso. Pense comigo como eram os automóveis há 5
5 anos. O que a ciência avançou, o que foi modificado, o que está sendo modificado. Mas só que a ciência tem um problema. A ciência está no processo de quê? Aperfeiçoamento, mudança, sempre, ela é constante. É útil para o nosso benefício? É. Mas eu tenho que abraçar a ciência como um todo? Não preciso. Sabe por que eu não preciso fazer isso? Abra sua Bíblia, em Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. A ciência está tentando mostrar de onde veio o homem, está tentando mostrar como surgiu o universo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Jesus não muda. A ciência muda. O conhecimento científico está mudando, está se aprimorando, mas Jesus não muda. Ainda em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, se fosse o universo formado pela palavra de Deus, de maneira visível das coisas que não aparecem. Pronto, as pessoas estão buscando, através do conhecimento científico, como o universo veio a surgir. A palavra de Deus, por meio da fé que vem de Deus, nos mostra como o universo surgiu. Não muda, Deus não muda. Vale a pena confiar nele. Eu uso, me aproveito, glória a Deus, Deus me colocou você para ser beneficiado da ciência, do conhecimento científico, glória ao Senhor. Mas não faça da ciência o seu braço forte, não dependa disso, dependa do Senhor Jesus, porque Ele não muda. E por fim, dentro desses 4, tem aí as Colossenses 1,16, eu pulei, veja aí Colossenses 1,16. Quem encontrar pode ler. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invvisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Como é que eu vou buscar então, fazer do meu braço, fazer da minha força? Eu vou confiar nas coisas criadas, nos cientistas, na filosofia humana, para entender o meu Criador. Preciso fazer isso. Eu vou direto à fonte. Você vai direto à fonte. Você precisa buscar mais e mais essa fonte. E aí nós entramos no último pilar do conhecimento, pelo menos o básico. Já lemos que é o conhecimento teológico, é o conhecimento adquirido acerca de Deus e do que se relaciona a Ele. Jovens e adultos, é aqui que você tem que abraçar essa causa, fazer valer essa causa nas Escrituras. Fora das Escrituras você não vai ter o conhecimento preciso de Deus. Deus separou a palavra dele, reservou a palavra dele para que você cresça no conhecimento através da palavra dele. Não tem outro meio. E se você que está aqui nessa manhã, você já pensou, você nunca parou para pensar o quanto que você tem buscado a Deus? Olha, não saia por aquela porta sem esse estímulo. Comece a buscar o Senhor nas Escrituras. Comece a conhecer mais a Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Busque conhecer o Senhor. Mas mergulhe, faça como nós lemos aqui no começo. Uma criança desejosa do leite espiritual. Busque conhecer ao Senhor. Até para que você atinja o crescimento ideal. Porque senão, é o que nós vamos ver na semana que vem, o seu crescimento vai ser deformado. Se você estiver buscando o conhecimento por suas próprias forças, você está crescendo com deformidade. Então, em nome do Senhor Jesus, que Ele aplique a palavra dele no seu coração. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pai, obrigado, Jesus. Nós bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, Senhor. O mundo, ele é traiçoeiro, o Deus desse século, ele é astuto. E ele quer fazer de tudo para desviar o teu povo dos teus caminhos. Nós te agradecemos porque o Senhor fala com o teu povo, o Senhor cuida do teu povo, e a tua palavra não nos desampara, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse alimento que o Senhor preparou para nós, e venha nos fortalecer cada vez mais, para que possamos crescer nos teus caminhos,
fazendo mais e mais a tua vontade, Senhor. Meu Deus, abre os olhos do teu povo, daqueles que foram comprados com o teu sangue, para reconhecer que vale a pena, Senhor, esforçar, aproveitar o tempo buscando conhecer mais e mais ao Senhor. Somos falhos, somos imperfeitos, seremos até a tua vinda, Senhor, porque o Senhor começou uma obra em nós. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, Senhor, vai nos perdoando, vai nos levantando a cada dia, para que possamos ter confiança, para que o teu povo tenha confiança de buscá-lo, enquanto ainda se pode achar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã. Sei que a tua palavra não volta vazia. Com certeza vai fazer a obra para que foi designada. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Hoje à noite você é nosso convidado. O tema de hoje à noite, abrindo de fato as conferências, o mês da mocidade para Cristo. A pergunta que fica é: somos a geração do arrebatamento? Será que de fato somos a geração do arrebatamento? Venha hoje à noite, muita coisa boa o Senhor vai mostrar a você. Antes de você ir embora, tem aqui um cartão Smart Card. Juliana Souza. Aqui, Juliana Smart Card. Deus a todos uma ótima tarde. Espero você hoje à noite. Até lá.